Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Síria. Hoje, dia 3 de dezembro de 2024, são 7 da noite aqui em Jerusalém, 2 da tarde no horário de Brasília, lá no Rio de Janeiro, e 8 da noite lá em Damasco, na capital da Síria, no momento que eu gravo esse vídeo, né? E continua o avanço das tropas do HTS aqui na região de Ramá. Embora, ao contrário do que eu disse no último vídeo, Ramá não foi tomada ainda pelos rebeldes do HTS. Tá? As forças do Estado do Bashar al-Assad ainda retêm a cidade, mas as forças continuam avançando nessa direção. De qualquer forma, a base russa aqui em Tartus está sendo evacuada, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação do avanço aqui. Agora, a grande novidade que a gente tem é que iniciou-se uma outra frente de batalha nessa região aqui, no Rio Eufrates, com as tropas curdas, né, com o SDF e o YPG avançando nessa direção aqui, nessa região de Deir ez-Zor, né. Várias dessas cidades aqui que ainda estavam controladas por milícias ligadas ao Assad foram retomadas e a fronteira agora está exatamente em cima do rio, por aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Darkman. Haddad está na frente, mas o Lula vai por trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando sobre a situação aqui na Síria, a gente tem as informações de que abriu-se uma nova frente de batalha, né, justamente ali na região do Rio Eufrates, na região de Deir ez-Zor, né? E de um lado você tem as tropas leais ao Bashar al-Assad, que também tem aqui Hezbollah, tem Qatar Hezbollah, tem as tropas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A gente já explicou para vocês que essa região aqui do Rio Eufrates acaba sendo usado, virou um celeiro de grupos terroristas aqui na região, né? Justamente porque as tropas do Bashar al-Assad elas mal controlam a região, e isso deu espaço para milícias vindas lá do Irã acabarem infiltrando aqui nessa região e fazendo bases militares diversas aqui. Inclusive a gente ainda tem algumas áreas aqui supostamente controladas pelo ISIS, né? Há muito tempo que o ISIS não consegue fazer nada nessa guerra, mas supostamente essa região é tão mal controlada. Aqui é tudo deserto, tá, gente? Saindo do Rio Eufrates aqui, é tudo deserto essa região. Então, o ISIS ainda tem algumas posições aqui defensivas nessa região, né? E aí o que aconteceu de novidade? Justamente o avanço das tropas do SDF, que são os curdos, com o apoio americano, o SDF e o YPG, que são as tropas curdas que tem ali, avançaram nessa direção e retomaram várias cidades aqui nessa região, né? Aqui, ó. Estão falando aqui sobre várias cidades que agora estão controladas pelos curdos nessa região aqui de Deir ez-Zor, né? Isso aqui é no Rio Eufrates. Aqui, ó. Esse mapa aqui mostrava como é que estava a situação antes, né? Você pode reparar que a fronteira era mais ou menos já no Rio Eufrates, mas haviam várias cidadezinhas aqui, ó, que ainda estavam controladas pelo Bashar al-Assad e por terroristas ligados ao Irã, que estavam atuando junto com o Bashar al-Assad. Então essa é a situação aqui, né? Os Estados Unidos fizeram uma série de raids com aviões nessa região, destruindo as posições defensivas do Bashar al-Assad aqui, e com isso as tropas turcas conseguiram avançar e retomar toda essa área aqui, essa margem esquerda do rio Eufrates, né? O rio Eufrates é esse rio que passa por aqui. Aqui eles estão explicando também que esse aqui era o chamado Kshan Pocket, era o Pocket de Kshan, né? A província de Deir ez-Zor, a situação está crítica ali. Na última noite os Estados Unidos destruíram diversas tropas iranianas na região e até 30 quilômetros ao sul do Pocket. E esse segundo fronte aqui abre um problema para o Irã, porque o Irã está mais preocupado com o que acontece nessa região da Síria do que lá em Alepo, né? Lá em Alepo o problema é o Bashar al-Assad. Mas essa região aqui, como eu falei para vocês, ela é usada pelo Irã para abrigar vários grupos terroristas ali, Hezbollah, Kataib Hezbollah, vários outros grupos terroristas aqui na região. O Irã está muito mais preocupado com isso do que com Alepo, né? Lembrando que lá em 2018, esse Pocket de Kshan, ele foi onde aconteceu uma briga entre o grupo Wagner, né, que é ligado aos russos, e tropas apoiadas pelos Estados Unidos do SDF, né?
os mercenários do Wagner queriam tomar essa área aqui porque tem muito petróleo nessa região, né? Inclusive isso aqui é uma zona de exploração de petróleo, coisa e tal, que tem nessa região. O pessoal do grupo Wagner, com o apoio do Bashar al-Assad, tentou avançar e chegar até aqui. Não conseguiram, tá? Mas tomaram essas cidades todas aqui no Eufrates e agora parece que perderam tudo nesse ataque agora das forças pró-curdas, né? Apoiadas pelos Estados Unidos. Aqui tem algumas imagens da artilharia americana destruindo as posições dos sírios, ali, do pessoal leal ao Bashar al-Assad ali na região. Dá para ver aqui a fumaça das explosões ali. Falando agora sobre a outra linha de frente, né? Ou seja, tem essa nova linha de frente aqui, mas é lógico, tem a linha de frente antiga, nessa região toda aqui. Olha só o quanto de área que o HTS já avançou, né? Alepo está aqui, ó. Isso começou com o HTS avançando um pouquinho aqui, agora retomaram toda essa área aqui e, inclusive, estão caminhando para o sul, né? Vocês lembram que haviam forças do YPG, né, dos curdos, nessa região aqui, mas que eles aceitaram, fizeram uma negociação com o HTS para recuar para cá. O HTS, em princípio, não tem nada contra os curdos. O problema é o SNA, que é esse verde mais clarinho que está aqui em cima. O SNA é apoiado pela Turquia e é radicalmente contra os curdos. Em tese, ele é também contra o regime do Assad, mas é muito mais contra os curdos que contra o Assad, no final das contas, né? Você pode reparar que o SNA, o verde clarinho aqui, ó, ele pega justamente essa parte aqui, que é a fronteira com a Turquia, né? O grande objetivo da Turquia é impedir que se forme um Estado curdo na Síria e, principalmente, que permita que esse Estado curdo na Síria se una aos curdos na Turquia, né? Porque haveria uma grande força, então, para a criação de um Estado curdo na região, né? Então, aqui o HTS continua avançando bastante, você pode ver que o avanço grande nessa região aqui, liberaram várias cidades nessa área aqui também, mais para o centro da Síria, e aqui em direção a Ramá, né? A gente tinha falado no último vídeo que eles já tinham tomado Ramá e já estavam caminhando para Homs, né? Mas é o que eu falo para vocês, é o fog da guerra. Essas informações, quando as coisas estão acontecendo muito rápido, as informações acabam ficando um pouco perdidas, né? Não é impossível que houvesse alguns grupos dessas forças do HTS, né, chegando perto de Homs, mas certamente o grosso da ação está acontecendo aqui ainda em Ramá. Inclusive, segundo as informações aqui, algumas posições foram recapturadas pelo exército do Assad. Então a gente pode estar vendo aqui uma primeira indicação de que as tropas do Assad estão começando a se reorganizar nessa história, né? Mas por enquanto ainda estão perdendo muito mais do que ganhando aqui, estão perdendo mais um monte de cidades aqui. E embora Ramá não tenha caído propriamente dito, dá para ver que a situação aqui é bastante crítica, né? Então, uma das informações que a gente tem é que os drones têm feito um papel crucial nesse avanço do HTS, né? O HTS está conseguindo avançar muito ali, tanto a captura de Alepo quanto esse avanço todo, em função dos drones, né? A gente vem falando isso, realmente drones fazem uma diferença enorme na guerra agora. Aqui são as forças do Assad que estariam evacuando as posições dentro da província de Ramá, indo em direção a Homs, né? Então, de novo, Ramá ainda está controlada pelo Assad, mas parece que não por muito tempo. O pessoal continua aqui desistindo da luta, né? Outra informação que a gente tem nessa região é que começa a surgir uma série de brigas entre o HTS e o SNA. Então lembra, o HTS é esse verde mais escuro aqui, quem está fazendo essa operação toda aqui é o HTS, tá, gente? O SNA é esse verde mais claro aqui, são as tropas apoiadas pela Turquia, mas em princípio os dois são muçulmanos, são a favor, são contra o Assad, coisa e tal, mas no final das contas parece que está tendo algum tipo de briga aqui, ó. Houve uma indicação aqui de que eles expulsaram o pessoal do SNA, exigindo o controle sobre algumas áreas que estão naquela região. O SNA está aqui muito chateado com isso, não gostou dessa ideia, coisa e tal. Enfim, está tendo uma briga entre os dois ali. É curioso que essa briga é a briga que a gente não esperava, porque os dois, tanto o HTS quanto o SNA, são apoiados pela Turquia, sendo que o SNA é contra os curdos, o HTS não é contra os curdos. Enfim, é uma confusão tão grande essa guerra na Síria, né? A gente esperava que houvesse briga entre esse pessoal e os curdos, mas parece que não. Os curdos entraram em acordo com eles e não está tendo briga nenhuma com os curdos, mas está tendo entre as duas facções apoiadas pela Turquia.
Olha que coisa curiosa isso, né? As forças de oposição entraram no palácio de Alepo, né, no palácio do Bashar al-Assad lá em Alepo, e fizeram a festa ali, né? Muito curioso isso, o pessoal vendo o luxo do Assad, da família do Assad ali. Isso daqui, repara, né? Era um palácio lá em Alepo, não era no palácio principal que deve ficar em Damasco, imagino, né? O pessoal aqui invadiu o palácio lá em Alepo, né? Bom, também invadiram uma escola de oficiais russas, né? Aqui, ó, os russos criaram a escola militar de Alepo, em que os russos ensinavam alguma coisa para o pessoal lá do Bashar al-Assad, lógico, né, com propaganda russa inclusive, mas no final das contas não durou muito tempo. A escola foi também confiscada pelo pessoal da HTS, né? Agora, um outro problema que o pessoal está vendo é que o Irã está tentando mandar equipamento para ajudar os rebeldes deles ali na região de Deir ez-Zor, né? Então você vê aqui uma grande quantidade de equipamento entrando na Síria, ou tentando entrar na Síria, né? Eles estariam nessa posição aqui, ó, nesse ponto aqui, justamente tentando entrar aqui na Síria, né? Vamos ver se conseguem ou não. Como eu falei para vocês, essa posição aqui, esse avanço dos curdos nessa região aqui, para o Irã, é mais sensível do que o resto, né? Isso daqui quem está se ferrando só é o Assad, né? Não tem muito problema para o Irã isso daqui. Agora, essa região toda aqui é cheia de grupos terroristas apoiados pelo Irã. Então, se os curdos conseguem efetivamente avançar aqui e retomar essa região, vai ser muito ruim para o Irã. É isso que eles estão fazendo nessa tentativa aqui de mandar tropas para lá. Tomara que não consigam, né? Bom, o presidente russo e o iraniano, os dois coleguinhas do Bashar al-Assad, expressaram apoio incondicional ao Bashar al-Assad. Olha que coisa, né? Eu vou te falar um negócio, né? Daqui a pouco o Lula declara apoio também ao Bashar al-Assad. Pode esperar, esses ditadores todos andam juntos, né? Não quer dizer muita coisa isso daqui no final das contas. O Bashar al-Assad está ferrado de qualquer jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.